Olá pessoal, boa noite, vamos chegando, vamos ver se hoje vai. Fala Vini, tá ouvindo na boa? Tá bem, hein? Mãe, tudo bem? Vamos ver se vai. Hoje vai. Ciência Bio entra. Olá Hola, Luiz, hola André, ¿cómo estás? muito ¿Todo bem, e bien? você? Tudo ótimo. Bien, bien, ótimo. Vamos, vamos ver se hoje a gente consegue seguir numa boa, né? Sí, esperemos que sí. É, ¿Se escucha bien? sim, muito bem, tranquilo. Perfecto. Para mim tá ótima aí a Bem-vindos a conexão. todos. Flávio tá aí, Jair, boa Carlinha, tarde. Jair, Rodriguinho, galera toda, muito bom. Luiz, a gente estava comentando ontem, o tema era fadiga, né? E a gente tinha comentado o quanto isso embora tenha alguns quadros de dispneia, alguns quadros de endoderma, né? Você comentou sobre a questão dos processos alveolares que podem dar em determinadas fases uma dispneia, que pode dar um cansaço por conta essa baixa da respiração, mas a gente falou que o programa de fadiga, a característica da fadiga, ela está muito envolvida com o meso novo, né? Sí, E o meso novo vai ter uma relação, a gente vai estar falando especificamente de tecido conjuntivo, de ligamentos, músculos, ossos, né, medula óssea e sangue envolvido aí, eso. sendo uma natureza de uma característica de inaptidão, de não ser capaz, né, e descrito pelo Dr. Hammer como uma situação de desvalorização, né, onde não se sente apto a isso. Falando isso Eso. como introdução um pouco para a gente não ter que retomar tudo, mas tentar a gente Muito a bom. partir daí discutir um Sí, pouquinho sobre tudo isso. E claro. antes, acabei outra vez não falando, antes disso tudo agradecer a sua disponibilidade, Luiz, você é o embaixador desse conhecimento aqui no Brasil e um cara Obrigado, muito obrigado. generoso e sempre disposto aí a contribuir e fortalecer esse, esse conhecimento chegando a mais gente aí. Queria te agradecer muito por isso. Muito Obrigado. obrigado a vocês também. Obrigado, obrigado. E você sabe que eu gosto muito de, de este trabalho que hacemos todos, y cada vez estoy contento porque veo que cada vez somos más personas, estamos envolvidas en esto, estamos descubriendo el tema, comprendiendo, y la intención es ayudar a otros y tener una referencia para las personas, para abrir su conciencia y tener una, una perspectiva mucho más amplia de lo que es la salud. Y esto es una cosa que el conocimiento del doctor Hammer y sus descubrimientos nos permiten tener una conciencia mucho más amplia y tener muchas más opciones de poder ayudarnos. El, el paradigma de este siglo en medicina tendrá que ver con la posibilidad de que las personas participemos de nuestros procesos y nos descubramos que nós podemos hacer mucho para estar mejor, para prevenir también, porque muchos de los problemas que vemos tienen que ver con la percepción de las cosas. Es decir, para los que ya conocen el tema,
las creencias y la forma de pensar determinan en muchas situaciones a qué respondemos o qué cosas activamos. Y esto es muy importante tener claro. Volviendo un poquito al tema del neomeso, del mesodermo novo, justamente ahí vemos en ese grupo que se relaciona muchísimo con el síntoma de fatiga, de cansancio. Vemos muchas veces que están misturados los problemas, es decir, hay una parte que tiene que ver con esta parte de segundo orden, decimos, imaginaria, de expectativas, de creencias, ¿no? Y otra parte que es de primer orden, que es más de tipo funcional, más de tipo de una lesión y frecuentemente de la consecuencia de no poder hacer mis cosas o las cosas que yo quiero hacer debido a una lesión. Y ahí hacemos típicamente una cosa de primer orden, un shock local, un conflicto local, como llamamos. Y estos dos elementos están siempre presentes en algún problema de este tipo. Ontem hablábamos de un programa que lamentablemente se trabó todo, pero yo quería abrir el espacio para un programa que en mi práctica personal es muy frecuente, más a nivel mediciones, me refiero a exámenes médicos, a pruebas médicas, tests, es difícil de diagnosticar, porque a veces es muy pequeño la actividad, más si está presente, más no hay alguna alteración visible en algún laboratorio, en alguna test, más a nivel clínico y particularmente a nivel físico la persona tiene siempre este cansancio, mas es una fatiga tensa, es una fatiga de fase activa. Y este es un programa muy particular que me gustaría hablar porque mucha gente lo experimenta y no sabe qué está aconteciendo. Entonces, esto puede permitir mucha ayuda. Incluso a nivel psicológico, además de la fatiga a nivel físico, que es una fatiga tensa, donde la persona se siente muy curioso porque está estresada, mas el cuerpo no responde, tiene poca energía, mas está tensa, está en fase activa. Y psicológicamente emerge una condición muy interesante, que es que la persona tiene esta actitud o el pensamiento de renunciar. ¿Sí? Renuncio. ¿Sí? Y este aspecto frecuentemente se piensa que es depresión. El aspecto de que amanece mañana y yo no tengo energía, estoy muy cansado y yo quisiera no tener que afrontar el mundo y las cosas de la vida diaria. Entonces, la esencia de esta sensación es que la persona quisiera no tener que salir al mundo ese día, ¿no? Muchos hemos vivido eso a veces, ¿no? Y el doctor Hammer es genial porque es un genio, porque logró descubrir que esto es muy frecuente relacionado con un programa que tiene que ver con la corteza suprarrenal, que es un tipo de glándula que está, como dice su nombre, por arriba de los rims. Y la corteza suprarrenal tiene muchas funciones, pero una de las principales es justamente producir cortisol, que es este hormonio que nos permite tener energía durante la fase activa, durante la fase de estrés, durante el día. Entonces, es como el combustible de nuestro día a día. Entonces, cuando tenemos un estrés agudo, producimos adrenalina. Mas la adrenalina tiene una vida media muy corta. Entonces, es como un boost muy fuerte,
mas es muy explosivo, mas tiene corta duración. En cambio, el cortisol tiene una producción más lenta, más lentiña, mas es mucho más potente y es más sostenida su respuesta. Eso en condiciones normales. Ahora, cuando activamos el programa de corteza suprarrenal, que el doctor Hammer le llamó haber errado en una decisión, en el camino, sí, haber tomado una decisión ruin, el arrepentimiento de haber optado por una cosa cuando era otra la que realmente yo quería. Entonces, el sentido biológico es muy interesante aquí porque en la fase activa se produce con este programa una disminución de la secreción de cortisol. Entonces, la paradoja aquí es que la persona está tensa y quiere hacer algo, mas su cuerpo no responde. Y a nivel psicológico, prefiere evitar continuar sobre la misma rúa, sobre el mismo camino, en la dirección que está ruin. Entonces, es un sentido biológico muy, muy bonito en el sentido que nuestro cuerpo y nuestra mente dicen, no más de esa situación, yo no quiero ir para allá. Entonces, cuando você faz la exploración en el interrogatorio con la persona, uno va descubriendo estos aspectos. Y una cosa muy útil para todos es que este aspecto tanto de fatiga, el inicio de esta fatiga, tanto como el aspecto de renuncia, de no querer ir más en un camino errado, está muy perto, cuando esta condición aparece, está muy perto de alguna experiencia, algún shock, alguna noticia, alguna decisión, alguna cosa que acontece en la vida. Entonces, teóricamente es mucho más simple de identificar que fue a partir de una situación importante para esa persona. Entonces, es muy, muy bonito descubrir esto y, bueno, cada persona tiene su propia problemática, forma de ver las cosas, mas cuando descubrimos la historia nos abre una posibilidad de hacer mudanzas importantes y en breve poder salir de esta fatiga, este cansancio que no es solamente físico, sino también mental. É genial, Luiz, porque a gente está falando comentando o que eu havia comentado ontem, né, com relação a alguns temas da gente não aprofundar, porque demanda um background, assim, um conhecimento prévio sobre esses sistemas. E quando a gente pega alguns recortes disso, como o, a fadiga que a gente conversando e você sugeriu como tema, cai tão bem porque apesar de ser uma ponta, ela tem uma complexidade na abordagem muito grande, né? Porque a gente insiste tanto o quanto esse conhecimento é específico e o quanto o conhecimento detalhado desses processos é fundamental para ter uma boa abordagem, né? Não é que a gente vai colocar a manifestação do paciente dentro de um grupo pré-concebido de programas. A gente vai observar esses programas e tentar ver o programa que exatamente se enquadra nisso. E no caso de fadiga, é comumente atribuído a um processo de pós-conflito, né? A uma situação pós-conflitual onde dá um predomínio parasimpático. Diagnóstico diferencial, usar esses conhecimentos como aproximação ou usar esses conhecimentos de maneira precisa, né? Onde eu vou ter um programa específico que vai dar essa situação de esgotamento, porém isso está em fase ativa ainda e que nada impede de estar combinando com outros sintomas, né? O fato de ter sintomas musculares, ou sintomas de dores, porque a gente tem alguns programas de periósteo, por exemplo, que vão dar características de dores em fase ativa, que é um detalhe, e ao mesmo tempo a gente pode ter outras combinações. Para quem não conhece muito, a gente pode receber uma informação, por exemplo, ele falou da suprarrenal ser movida por essa característica de ter tomado uma decisão, um caminho, uma orientação equivocada,
e nesse Isso. momento essa situação te põe incapaz de ir adiante naquele problema, mas Isso. ao mesmo Uhum. tempo você já teve consciência disso. E o quanto isso, na verdade, esse caminho equivocado pode ter sido ativado, esse processo pode ter sido ativado com uma tomada de decisão que alguns outros elementos estejam em fase resolutiva, não necessariamente todos estão em fase ativa, né? E aí Exacto, pode estar exacto. combinado fases de diferentes programas e a Ujú. gente coloca esse esgotamento dentro de uma PCL, de uma fase Es, pós-resolução de conflito, e na verdade a gente está ainda na fase ativa, porque eu posso. São grandes sí, decisões, né, para ter um esgotamento, um tempo de ativação e uma massa conflitual que a gente chama muito grande. Então, muitas vezes eu já me dei conta disso, mas não é tão fácil mudar o rumo, mudar o caminho, né? sí, 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 E, exacto. Y por eso es importante conocer a situación y explorar un poco más con la propia persona su mundo, ¿m? Cómo piensa, cómo percibe, cómo ve las cosas, porque eso va a permitir justamente la salida, encontrar la salida o tomar la otra rúa, el otro camino que realmente la persona quiere. Y sim, Flavio mencionó sobre el burnout. burnout, El sim. burnout. Y es correcto. Gran parte del proceso del burnout, que es todo un síndrome muy cultural, muy humano ya, porque generalmente se atribuye a cuestiones laborales. Eh, Efectivamente, el burnout tiene este componente y detrás de lo que llamamos burnout, entre tantos programas y tantas otras cosas, este programa de corteza suprarrenal es muy común. Entonces, es importante considerarlo. Y, y bueno, además puede ser cualquier decisión importante de la persona en su mundo, en su mundo interno. Y si me permites, André, yo lembro un caso muy bonito justamente de esto, porque en muchas ocasiones, a mayoría de las veces que yo he encontrado este programa y esta situación, eh, la mayoría de los casos son mujeres, en mi experiencia, donde he encontrado esto. Probablemente tiene un tema cultural o algo, pero y frecuentemente tiene que ver con, en la decisión no es un tema laboral. Normalmente en los casos que me he encontrado, es un caso de una decisión en cuanto a un parceiro. En Tao. ¿No? Es muy curioso cómo es una respuesta frecuente, al menos en mis casos. En Tao, yo lembro de un caso muy bonito donde saludos a todos los que nos están viendo. Sim, muita gente legal chegando aí. Bem-vindos. Sí. Bien, entonces, yo lembro un caso de una menina joven que muy saludable, una vida en general normal, boa, y, eh, y comenzó con este síntoma. Entonces, ella ya conocía un poco las 5 leyes, ya tenía como estos conceptos, mas ella no identificaba por qué esta fatiga, justamente porque ella pensaba que tenía que ver con una solución de desvalorización o alguna otra cosa. Y no cuadraba, no checaba, no, porque ella se sentía diferente. Entonces, al Esse é hacer um esta... ponto, Dime, Luiz, dime. rapidinho, esse é um ponto interessante, né? Porque se a gente quiser colocar as 5 leis na frente da pessoa, a gente vai rapidamente enquadrá-la, né? E exatamente isso, a gente tem que ter o senso crítico na mais Uhum. detalhada apuração a perceber, não, se fosse um programa em PCL mesmo, teria que ter outras qualidades envolvidas, Sí. que não é o caso desse. E a gente, às vezes, rapidamente quer taxar ou colocar uma etiqueta em cima. É muito importante como isso, no detalhe, é que percebe. Pode seguir, desculpa te interromper aí, Luiz. Sí, está bom, está bom. Y como recomendación para los alumnos, para la gente que ya conoce más esto, es generalmente cuando hay fatiga, a mayor parte de las posibilidades tienen que ver con soluciones. Es correcto. Más siempre tener
el espacio de la excepción, que es justamente este programa que produce fatiga, y esa es su característica principal, produce fatiga en la fase activa a nivel físico, y a nivel mental está este aspecto de renuncia. Yo no quiero confrontar el mundo, yo no quiero decidir, no quiero seguir yendo al mismo lugar o en la misma relación o haciendo algo. Entonces, en este caso que yo comento, fue muy bonito y muy lindo el caso porque es muy ilustrativo. Cuando hablamos algunas cosillas, yo le pregunté en breve a esta mujer cuándo había comenzado sus síntomas. Y en ese momento, aproximadamente. Y su respuesta fue que llevaba más o menos un par de meses, tal vez 2 meses aproximados. Entonces, la pregunta para mí hipotética fue muy simple, decir, bueno, ¿será que aconteció algo perto hace 2 meses, muy perto de esos 2 meses previos, donde algo aconteció donde você se sintió que tomó una decisión errada, que algo aconteció? Y fue muy curioso porque como estaba en fase activa y lembraba bastante esta situación, y fue muy bueno para ella porque, por supuesto que dijo, sí, sí hay algo, pero no encuentro el sentido. Y justo no sabía cuál era el sentido, pero dice, sí, sí hay algo que incluso era algo muy íntimo, muy, muy personal, porque era algo que no falaba con nadie, por supuesto. Y es que la historia es muy interesante. Esta mujer había tenido una relación con un hombre bastante formal, incluso ya estaban hablando del matrimonio con esta persona, ya era su prometido, su fiancé, ya estaban en esa etapa. Y estando en esa etapa de su vida, a ella le surge una oportunidad de estudiar en el extranjero importante, que era un sono de ella. Y surge esto. Y esto comienza a ser un factor para ella con su relación importante. Ellos falan y este hombre también tiene ahí como una cosa como, ¿no? Como que no sabe, no quiere perderla, pero no quiere fechar el sono de ella. Así que ella pero él está presente y ella decide dejarlo, decirle, prefiero hacer esto y es algo que tengo que hacer. Así que se da esta oportunidad, ella va a estudiar afuera, deja a este hombre, fican bien, en una relación más madura, mas en este trayecto muda todo, porque él conoce a otra persona, ella también, mudan. Así que eso fica atrás. Y cuando ella regresa de este estudio y todo, este hombre ya no está disponible. Mas ella lo ve normal, dice, ok, no fue, está bueno. Y después comienzan ella otras relaciones. Hasta ahí todo estaba bien. Ahora, en el momento en que ella va a la consulta, ella estaba con otro hombre ya, con una nueva relación, una buena relación. Y el shock que volvió a desencadenar esto fue que se encontró con este antiguo parceiro y él estaba libre. Y volvió como a surgir internamente como tal vez pudo haber sido bueno, no sé. Sí. Y entró en esta duda sobre la decisión que había tomado previamente. Y lo interesante es que son cosas muy íntimas, porque ella estaba en ese momento con otra relación, ya formal. Así que ese fue un aspecto que se pudo utilizar a favor de ella para ayudarle, en el sentido de que ella se permitió
expresar que sí estaba teniendo dudas acerca de volver con este hombre, porque había ficado algo muy intenso. Mas quando exploramos, le dije, mas talvez não é justo para... Está bom se você quer fazer isso, ou não, se lo pensa, mas que pensaria... você gostaria de ser su parceiro actual y que sí, la puse en esta situación de que tal vez sería una pequeña injusticia para su parceiro actual no estar en esta cosa abierta, en esta situación abierta, interna. Así que fue un trabajo de 2 sesiones, muy interesante, porque ella lo pensó, su tarefa fue pensar sobre qué quería realmente hacer, y cuando ella decidiera qué quería hacer, que faláramos de nuevo. Y cuando falamos de nuevo, dijo, creo que hallo que necesito fechar esto, porque creo que solamente las lembranzas de lo que fue. Y ella estaba realmente contenta y bien con su nuevo parceiro. Así que justamente lo que pasó es que hicimos un pequeño trabajo muy sencillo de fechar este ciclo. Y ella se permitió escribirle a él una carta muy bonita, y ella tenía que decidir si iba a dar esa carta a él o no, mas tenía que al menos poder escribirla. Y fue suficiente hacer eso para que comenzara a entrar en solución. Y pasaron más o menos 3 semanas, 3, 4 semanas, con la precaución de que si entraba en solución iba a estar un poco más cansada, más en fatiga. Sí. Y afortunadamente todo transcurrió muy bien para ella. Entonces, después de unas 3 o 4 semanas, comenzó a tener de nuevo energía. Y bien. Entonces, hubo un cierre por completo de esa situación. Y también eso estaba afectando su día a día, su vida diaria, porque no quería confrontar su vida. Entonces, fue muy interesante el caso, pero lo que quiero decir es que cuando es esta situación, frecuentemente vamos a ver que es a partir de que una persona experimentó algo nuevo o algo bello que le lembra sobre una situación donde está esta duda de si tomó la decisión correcta o no. Podría ser un tema laboral, podría ser un tema profesional, pero es frecuente, al menos en mi experiencia, ver que son situaciones con parceiros, al menos con las mujeres es frecuente. Sim, e muito interessante, né? Porque se ao reencontrá-lo no retorno, né, nesse caso que você está retratando muito bem um exemplo, se reacendeu todo esse processo, de certa forma, todo o tempo que ela teve fora, ela ainda não tinha certeza absoluta de que tinha tomado a decisão exata, porque ficou algo bom pendente, né? Uma coisa é quando você briga, rompe e muda. Então, como isso foi finalizado de uma maneira assim, até assim, será que deveria ser tão bom? É interessante porque, teoricamente, em uma baixa intensidade, mas de alguma maneira esse conflito ainda estava, essa atividade ainda estava presente desde que ela tomou o caminho oposto, né? E que esse processo de vê-lo indisponível enquanto ela estava disponível e depois, quando ela ficou indisponível, ele disponível, esse processo só acentuou a oferta, né, referente à demanda, mas de algo que ainda estava, não era uma coisa muito, embora ela tenha tomado uma decisão corajosa de renúncia do relacionamento para isso, ela não tinha isso concluído de maneira completa. E é muito interessante porque a Maria Emília deu um relato aqui em relação ao trabalho dela e como ela migrou. Ela falou, hoje eu estou vendo vocês aqui, espero que isso seja bom. Não sei se é bom ou ruim, né? De ter falado, graças a isso, hoje eu estou aqui. Mas é interessante o quanto
o quanto essa percepção nos permite olhar para isso com agradecimento a essas reações do nosso corpo, né? Com uma Sí, relação de aproximação, né? Eu estava um pouco longe e se o meu corpo não me desse essas informações, eu não me aproximaria, né? Que eu acho que é o que tem de mais bonito dentro desse trabalho, né? A possibilidade de olharmos para as coisas não como algo bom ou ruim, mas que a gente possa olhar francamente para os dilemas naturais que estão interferindo sobre a minha saúde, né? eso. E, e Así não que tem. es importante escuchar a su cuerpo, escuchar su mente, escucharnos. Este programa es muy particular en ese sentido, que en breve nos da una respuesta psicológica y anímica y física, donde usted tiene que estar despierto y decir, algo no está bueno aquí, algo no, estoy, no está pasando bien. Tal. Eso es algo bien, bien importante. Y por eso que yo quería hablar de este programa, porque eh, no siempre está la oportunidad de revisarlo en algunos cursos, porque la materia es muy extensa, pero este programa es muy Sim. particular. Y, E, no siempre se ven mudanzas en los tests. Es muy clínico, es muy clínico, es muy... Cuando es una cosa muy grande, claro, sí se observa. Pero... sim, e é interessante, ô Luiz, porque cada vez mais estão mensurando, por exemplo, testosterona tem sido cada vez mais mensurada no homem, porém, Uhum, muitas vezes separado da mensuração de cortisol, né? Então, você teria alguns uhum, marcadores que poderiam considerar isso, mas acabam muitas vezes fazendo reposições de testosterona, achando que é uhum. por falta desse substrato, enquanto na verdade funciona muito bem na primeira e depois cada vez mais, porque você está botando combustível num carro onde o motor já não reage, né? E quanto mais combustível você põe, mais esse processo fica mais evidente, esse Sí, esgotamento, exacto. né? Então, Sí, a, exacto. a Dime, complexidade dessa análise clínica e muitas vezes, mesmo sem elementos laboratoriais, né, sem exames de fato, mas conseguir observar. E aí duas coisas são legais que você comentou aí, Luiz, que eu acho que vale ressaltar, é que uma simpaticólise, como o Igor está comentando ali, um esgotamento de tanto tempo dessa ativação, mas é interessante também é que a solução não necessariamente é mudar o caminho, né? Isso é importante, né? Ou eu fazer as pazes com o caminho que eu tomei, ou perceber o erro e adotar uma nova posição. Também não é necessariamente muda o rumo, né? Porque eso. muitas vezes se você não toma uma decisão de verdade, você toma uma decisão por receio, por medo da consequência dela, você Ujú. muda de posição ainda com a pendência, como se você quisesse estar apoiado nas duas canoas, nos dois barcos ao mesmo tempo. E aí você Eso. botou mais peso num e mais no outro, mas você em nenhum momento tirou o pé de nenhum deles. Sí, sí, sí. É importante Exacto. porque muitas pessoas acham que simplesmente mudar o caminho, mas muitas vezes você tem que, na verdade, olhar para eles e mais do que o Igor comentou aí, aceitar, concordar com toda, mais do que o aceitar envolve muito o engolir, né? Nas constelações a gente fala muito sobre o concordar com o mundo como é, as coisas como são, os Eso. outros como são. Então envolve muito concordar que determinadas decisões vão ter suas particularidades positivas e suas particularidades negativas. E que ao tomar essa decisão, você está comprando os prós e os contras, porque foi colocado na balança e pesou mais para um Ujú. lado ou para o outro. É diferente do aceitar, né? O aceitar muitas vezes é o engolir, mas simplesmente entender que toda renúncia tem suas consequências, todas suas. E que não dá para ter tudo, né? Eso. Mas debemos estar muy atentos a observar que en esa exploración con la persona, hay a observar que
hay un punto exacto que es el adecuado, el óptimo para la persona. Entonces, a veces, por ejemplo, como una forma muy simple y sencilla de abordaje, tiene que ver con hacer escenarios A, B, C, D, ¿no? De decisiones, de opciones, y que la persona sienta cómo se siente cada una de ellas. ¿No? Mas você ayuda porque você está viendo el lenguaje corporal de la persona. Entonces, ese es donde a veces tenemos la oportunidad de ayudar al otro. Decirle, creo que você ya tiene su decisión tomada. Mas você no quiere ver para allá. Es esta forma de ayuda, ¿no? Pero aplica también para nosotros, por supuesto. Exactamente, estamos en un, en un paradigma, ¿no? Actual de salud, que es justamente que muchas cosas no podemos ayudar a otros si nosotros no estamos más tranquilos con eso. Y eso es una realidad muy clara aqui. Exato. E isso que o Vini comentou aí do megalomaníaco de querer tudo, né? E sim, e cada vez mais essa sociedade que está buscando modificar o entorno para adequar. Então a natureza, eu quero que tudo aconteça do meu jeito, né? Eu quero ganhar experiência, mas eu não quero envelhecer, eu não quero ter rugas, eu não quero ter cabelo branco, ou perder cabelo, no meu caso. Né? De certa forma, é interessante como a gente tem essa atuação que a gente tem no nosso entorno, no ambiente, nos coloca numa posição de que tudo eu posso mudar tudo para me adequar. E uma intolerância a perceber que decisões têm responsabilidade. Né? Eu acho que frustrações também. Exatamente. Envolve muito essa capacidade de ser responsável pelos seus atos, né? E não aquela condição inocente de que isso aqui aconteceu por atribuindo a outros fatores, né? E cada vez mais a sociedade está muito envolvida e o próprio sintoma acaba sendo o sintoma, uma etiqueta, um burnout como etiqueta, como diagnóstico, acaba sendo uma boa bengala, né? Um bom apoio para me colocar numa posição sem culpa, sem responsabilidade e de inocência. E né? Vítima. De vítima, exatamente. Exatamente. Era essa palavra que eu estava buscando. Sim, por favor. Saludos, Vini. Obrigado, Vini. Um abraço. Meu pai tem uma frase que eu gosto. A veces uno hace terapia o ayuda a otros como Erickson, como Milton Erickson, tomando cosas de todos lados. Y hay una frase que yo gusto de mi pai que él dice, no se puede tener todo en el mundo. Mas si un megalomaníaco dice, sí se puede. Bueno, pero no al mismo tiempo. Entonces, es una forma de dialogar para ir ayudando a la persona a aceitar un poco de humildad y de frustración, de decir, no es posible. Y hay que abrir la percepción, con un poco de humor, tal vez. Exacto, né? Então, com isso eu posso... Sí. Hay muchos recursos posibles para esto, pero sí, sí es importante que podamos salir de victimización. Eso es importante. Sim, ótimo. E é muito interessante, eu cada vez mais fico assombrado com isso, Luiz. A gente usa frases e repete frases que eram ditas de muito tempo atrás e que envolvem uma sabedoria por trás disso muito profunda, né? Muito interessante, como isso que você comentou agora, né? Não dá para ter tudo, e se você acha que está ao mesmo tempo, não.
né? É, é, e assim várias outras, como existe muita sabedoria por trás desses dizeres e muitas vezes são repetidos como se fosse tipo frase de caminhão, frases motivacionais, mas nos coloca num lugar, e essa maneira que você está comentando, exatamente de trabalhar isso com humor no megalomaníaco, porque mostrar pronto fraco para o megalomaníaco, a reação vai ser sempre de oposição, né? De não aceitar ou de desviar do assunto. E o humor acaba sendo uma maneira muito singela de quebrar esses patrões, Sí, sí, mas sí. para que tenha exatamente essa maleabilidade, essa flexibilidade para poder criar novos mecanismos de adaptação, mecanismos de enfrentamento, e permite, mais do que isso, né, a gente não se deparar com esses mesmas situações futuramente. Eu não sei sua Ujú, experiência, ujú. Luiz, mas assim, quando a gente fala de uma crise de burnout, um processo crônico desse, é, não é só aquela ativação que se manteve presente, é uma posição e uma ativação que flerta com você desde muito tempo, né? São ativações que estavam muito. A gente fala muito disso, né? Não tem nenhum DHS novo, né? Muitas coisas a gente viveu desde pequeno, né? Mas, de certa Sí, forma, sí, fala sí. de coisas muito da nossa natureza, né? E não só referente àquele matrimônio, mas referente a várias, o querer ter tudo, né? Em várias situações, não só aquela do caso, né? E Sí, permite resolver, né? sí, 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 exacto. Estos programas del mesodermo nuevo tienen mucho que ver con, con la visión y la posición que tiene la persona en su vida, su visión de vida. Si es una persona eh, que se derrota fácilmente, ¿m? Se rinde fácilmente, o es una persona que lucha. Tengo un caso muy interesante también para mencionar, justamente por este programa. Un caso con el mismo programa de corteza suprarrenal. En este caso sí hubo, como lleva una cronicidad tremenda, muy amplia, cuando se hicieron algunos exámenes, algunos testes de cortisol, sí estaban baixos, ¿no? Entonces ya era un problema ya importante. Y lo característico es que es como si a nivel clínico la persona amanece, ¿no? En la mañana y tiene un poco de energía. ¿No? Y conforme avanza el día, a las 12, 1 pm, ya siente como una fatiga como si fueran las 7, 8 de la noche. Es como, usando una analogía, es como si no pudiera cargar la batería del teléfono, del phone. É Es uma ótima como analogia. y una pregunta que es muy útil en ayudar para diferenciar de dónde viene esta fatiga es justamente si el sono es reparador. Si el sono normalmente ayuda a recargar la energía. Típicamente estas personas en la fase activa dicen que no, que por más que duermen, no consiguen hacer un recharge de energía. Entonces, es algo que es muy característico. Y la otra a nivel psicológico, mental, es importante cuestionar o interrogar sobre la primera cosa los primeros pensamientos que vienen en la persona cuando despierta en el día. Porque lo frecuente es que la persona despierta y si él la pudiese tomar la decisión, preferiría ficar en casa y no salir. Volver a tomar las Cobertas, né? no sé, Voltar para las debaixo do cubiertas lençol. y volverse a cubrir y ficar en cama y no salir.
que en los casos de depresión extrema, ¿no? Esa es una característica, que la persona ya no sale a vivir y está 2, 3 o semanas o más fechada en casa y ya es un problema mayor. Pero eso tiene un inicio pequeño, breve, y puede empezar así. El caso que yo quería comentar con vos es justo de una mujer que tenía estas mismas sintomatologías, y todo esto comenzó con una decisión errada con un parceiro. Es decir, esta persona vivió un shock muy fuerte, muy importante, cuando era mucho más joven, cuando descubre a su marido con otra mujer, en una situación muy traumática para ella. Entonces, fue un shock en muchos sentidos, pero entre ellos, lo primero que ella sintió fue: me equivoqué, erré con este hombre. ¿Sí? Tomé una mala decisión al elegir a este hombre. Esa fue su sensación. Ahora, ahí comenzó su problema a construirse y a hacer algo muy grande. Pero lo interesante con esta persona es que sus creencias filosóficas y espirituales bloquean constantemente que ella pueda salir de esa situación. ¿Por qué? Lo digo así porque esta persona, en sus creencias y en su forma filosófica de ver la vida, lo digo en sus palabras: la vida es una luta constante. Y você debe siempre esforzarse más. Entonces, eso está bom como filosofia. Tem uma frase aqui no Brasil muito comum que assim, a gente tem que matar um leão a cada dia, né? Ok, más o menos, sí. Exacto, muy bom. Entonces, en su visión de vida, que no está ruin, no es ruin pensar así, mas no todo el tiempo. El problema es que su creencia y su forma de ver era muy fechada. Entonces, cada vez que su cuerpo está fatigado, ella piensa: no, eu devo luchar. Resistir, né? Y eso ya es un círculo vicioso. Entonces, muy difícil de hacer un abordaje. Entonces, aquí la salida en muchos casos es un poco con la lógica de constelaciones familiares, es rendirse en el sentido de aceptar lo que es y dejar de luchar. Y en ese momento puede empezar cuando realmente se siente, la persona deja de luchar, puede comenzar a mudar el cuerpo. Pero si la persona no tiene esa posibilidad, o no la alcanza a ver, o no quiere experimentar, es muy difícil. Entonces, muy interesante, ¿no? Cómo las creencias pueden bloquear lo que el cuerpo quiere hacer. Sim. E é interessante um detalhe que você comentou aí, como é muito frequente nos casos que você relatou com relação a parceiros, né? Com relação a relacionamento, a matrimônio, a casal, porque são projetos de longo prazo, né? São projetos que, embora você não esteja vivendo decisões de carreira, de trabalho, de decisões de empresas, ou a próprio tipo de profissão que você quer seguir, são coisas onde você traça um projeto de longo prazo, né? Então, é uma pequena decisão que é colocada no tempo muito, muito longo, né? E é muito comum essa percepção relacionada a essas decisões. Então, é interessante porque estamos falando de um programa também muito característico a condições de longo prazo, decisões importantes. Não é uma coisa: eu vou tomar um sorvete de limão ou vou tomar um sorvete de chocolate, né? Eu vou viajar no final de semana para visitar meus pais ou eu vou sair com os meus amigos, né? Claro que pode dar algumas reações, mas são coisas muito pequenas. A gente está falando de uma colocação no tempo muito longo, então envolve projetos de vida. E é muito importante como
o, o, essas crenças, esses programas, essas relações que a gente espelha, seja dos nossos pais ou de outras pessoas que a gente almeja tomar os mesmos caminhos, né? Geram muita dificuldade de repensar aquela decisão em dado momento, porque seria atrair a várias... A Nath está comentando aí, Nath, um beijo. Aceitar, Sí. amar, Hola, Nati. Saludos, un abrazo. o quero transformar, né? Sim à vida, né, Natália? Fazendo uma analogia com o seu projeto, e tem muita essa relação, né, de muitas vezes o ser feliz ou querer ter razão, né? A gente brinca muitas vezes com isso, né? Eu, eu quero ter razão ou quero encontrar o meu caminho. Las Luiz, dos. exato. Eu quero os dois ao mesmo tempo. Quero trazer um ponto, Luiz. A gente está chegando aí para os 10 minutos finais. O Flávio Sí. fez uma pergunta que é interessante, num aspecto complexo, já avançado, mas eu acho que é legal trazer. Ele fala, a partir de um diagnóstico buscado há muito tempo, é possível entrar em resolução, tá? Então, você soluciona alguns processos, tá? E traz sintomas que tiram recurso para a recuperação de outros programas. Então, voltando a um aspecto, a gente comentou que muitas situações, mesmo que seja uma situação, podem ativar vários programas ao mesmo tempo, Sí. e eles têm seus cursos particulares, né? Eu posso sofrer um assalto em casa e ter uma situação de invasão de território, de insegurança, de perigo da minha vida, ou do meu entorno, dos meus filhos, várias ativações ao mesmo tempo, onde eu me mudo para um condomínio mais seguro, onde em certo momento pode até atender a algum desses programas, mas outros programas de fragilidade se mantêm ativos. E pelo que eu entendi da pergunta dele, é se a resolução de algum deles interfere no processo, né, no processo ou na própria resolução de outros. Yo acho que es posible. Sí, todo es posible. Mas justo para poder tener una cosa más, más, con más certeza, es precisamente que la exploración clínica, física y psicológica, y los tiempos nos permiten hacer armar el rompecabezas, ¿no? Vocês falam de rompecabezas? Quebra-cabeças. Quebra-cabeças, sí. Entonces, por eso, entre más piezas tenemos, sobre todo en casos complejos, cuando tenemos más piezas, podemos ayudar a ir poquito a poquito viendo distintos aspectos, y el principio básico de terapia, orientarnos a lo que es más molesto para la persona, más importante, más grave, desde su perspectiva. Claro está, habiendo ya descartado cosas de urgencia, ¿no? Pero cuando hacemos una exploración un poquito más amplia, tenemos oportunidad de tener una visión más amplia de la problemática y cómo percibe la persona esa problemática. Ahí es que tenemos posibilidad de encontrar a lo mejor alguna salida, alguna ayuda. Y sí, podemos ver que a veces solucionar una cosa fecha unos aspectos, pero abre otros. Esto es, pienso, la complexidad del ser humano. Sim, perfeito, Luiz. E é uma situação muito particular e colocando um pouco de opinião aí também, a pergunta foi direcionada para você, mas acho que é alguma coisa interessante, exatamente isso que você comentou, e que primeiro a gente vai ver as urgências que estão envolvidas com aquilo, né? Existe algum risco importante aí que deve ser olhado primeiro, né?
as urgências primárias, vamos dizer, as urgências objetivas daquele processo. Claro. Depois analisar as urgências subjetivas, né? Então, se não tem uma urgência, mas a percepção do paciente é tomada como uma percepção urgente, isso é uma urgência subjetiva, mas que ele está vivendo aquela experiência dessa maneira, que tem que ser avaliado. E, claro, as demandas do paciente, o que lhe incomoda mais, o que lhe prejudica, qual que ele está mais preso. Mas é interessante um detalhe, que a partir do momento em que a gente se relaciona com os sintomas ou com as consequências, com o PCL de determinados programas, eles podem também ser ressignificados, né? A ponto, é um caso muito emblemático do Mark, do Pfister, né? Que ele comenta aquele processo do tumor alveolar, onde a tuberculose, que seria a fase pós-conflito daquele programa, passou a ser algo almejado e não algo que foi procurado evitar. Claro, então, quando esse paciente se deparou com o diagnóstico de tuberculose, foi a ficha de que algo se resolveu e não a ficha de que uma nova onda está vindo para tomar. Isso. Então, a antecipação ao paciente das consequências daquela resolução permite, ao lidar com as consequências, com a fase resolutiva, né, muitas vezes uma fase mais cansativa, mais dolorosa, etc., nos permite linkar como um processo, atingir uma nova etapa, uma nova meta. E essa ressignificação desse processo doloroso ou do processo PCL é fundamental para que tenha gana de chegar na próxima e as coisas irem tomando seu lugar. Né? E justamente por isso é importante fazer uma boa exploração y tener la mayor cantidad de datos posibles que nos permitan saber con qué programas estamos trabajando. Y justamente, en principio de la primera ley, si el síntoma de solución que sabemos que puede acontecer es filtrado a la persona, sugestionado como un punto de mudanza óptimo, surge una anticipación, una sugestión boa, positiva, que genera una mudanza muy importante en el rumbo, en la dirección que va a tomar el caso. Y esto es un tema que ahora con este modelo tenemos la posibilidad de hacer y de poder hacer experiencia con eso, justamente como el caso que cuentas. Es importante conocerlo. Perdão, tá dando sinal aqui de 1 minuto e 40. Queria só... A Matelda entrou aqui, Matelda da Argentina. Sim. Uma médica ginecologista fantástica, está fazendo um trabalho muito legal na Argentina. Comentou que a live dela vai começar 10 horas, então terminando aqui, vale seguir no tema com ela, tem sempre coisas geniais a trazer. É interessante como a gente comentou da fadiga, mas isso gera muitas consequências. E eu acho que é importante salientar a complexidade dessa abordagem. Eu vejo muitas pessoas falando sobre esse tema, simplesmente qual é a natureza do conflito, querendo saber o tema, mas envolve muito mais do que isso. Eu acho que a partir de um ponto de fadiga aqui deu para perceber o quanto isso é complexo e envolve decisões clínicas, tomadas de decisão, relação terapeuta-paciente para tomar os rumos do seu processo. Agradecer a participação de todo mundo. A gente está terminando as inscrições do curso online de introdução, que vai ter 31 de julho, 1 e 2 de agosto. Faltam 7 vagas aí. A live vai ficar gravada. E faremos outras mais frequentes. Agradecer a participação de todo mundo, Edneia, Flávio, Nath, uma galera que participou, Ari, agradecer a todo mundo. E Luiz, 20 segundos para se despedir e 1000 graças a você. Muito obrigado, André, como sempre. Obrigado por la reunión y un buen espacio. Gracias a